Saudações, educador! Continuando com o nosso workshop Cobrança Educacional Avançada, o tema desta aula são as limitações legais na cobrança de mensalidades. Vamos tratar das previsões e imposições da Lei das Mensalidades Escolares e do Código de Defesa do Consumidor, que é o limite do trabalho da tesouraria escolar, dos representantes da escola, internos ou externos, no relacionamento com pais inadimplentes. Tudo aquilo que não pode ser feito durante a cobrança, tudo aquilo que não pode ser feito no trato da inadimplência educacional. Vamos começar com o problema da sanção pedagógica. A Lei 9.870 é relativamente curta. Para aquelas escolas que não têm um exemplar do nosso livro, que ainda não conhecem diretamente, nós sugerimos buscar no Google, que ela é relativamente simples de ser entendida. Mas o ponto crucial está no artigo 6. É o que mais suscita dúvidas e questionamentos, inclusive dos pais que usam como proteção. São proibidas, diz o artigo 6, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Quando o legislador começa, são proibidas, significa que a norma ela é de vedação. Ela está impondo tudo aquilo que não pode ser feito. Isso é proibido. E o que é proibido? Nesse primeiro ponto são três coisas. São proibidas suspensão de provas escolares. Independente de ter pago ou não as mensalidades, o aluno tem todo o direito a realizar as suas avaliações. O ensino-aprendizagem pressupõe ministrar o conhecimento e avaliá-lo. Ele não pode ter impedido o direito de avaliação. E também não pode ser avaliado de forma diferenciada por ser inadimplente. Isso seria até desumano. Esse é o primeiro ponto que a lei proíbe. Segundo ponto, a retenção de documentos escolares. Como estamos em uma escola, qualquer tipo de declaração emitida é considerada documento escolar. É bastante divulgado pela mídia quando se fala de inadimplência de mensalidades, que a escola não pode reter o histórico, a transferência e eventuais outras informações, declaração de matrícula, seja o que for. É isso mesmo. Qualquer declaração emitida pela instituição de ensino não pode ser obstada pelo fato do pai estar inadimplente, porque a não entrega dessas declarações implicaria em dificuldades para o aluno na matrícula em outra escola. Poderia interromper a trajetória educacional daquela criança, daquele adolescente. Mas eu faço aqui uma ressalva. Tem um documento específico que é a declaração de quitação anual de débitos, que certamente não será fornecido. É claro, porque se o pai está em atraso, ele não está quite. Então eu não poderia emitir um documento que fosse mentiroso, que fosse irreal. Essa nós não vamos entregar, porque o pai está inadimplente. Todos os demais, nós temos obrigação de entrega. Terceiro ponto, são proibidas também a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Esse é o calcanhar de Aquiles. Quaisquer outras penalidades pedagógicas, muita gente confunde a penalidade pedagógica com penalidade civil. Por exemplo, a negativação do CPF, do nome do pai do aluno, num banco de dados de inadimplentes, como o Serasa ou o SPC, ela não é proibida, está autorizada aqui, como a gente vai ver nos itens seguintes. Isso é considerado sanção legal ou administrativa. Penalidade pedagógica é tudo aquilo que interfere no aprendizado. Por exemplo, o bloqueio da catraca, impedir um aluno matriculado de entrar na aula porque ele está inadimplente, é claro que não pode, é uma sanção pedagógica direta. A diferenciação para efeito de alguma atividade, o impedimento à participação em algum passeio, você poderia fazer impedimentos por motivos disciplinares, nunca por motivo de inadimplência. Se não houver pagamento de mensalidade, o aluno tem o direito a usufruir de tudo aquilo que a escola oferece também para os bons pagadores durante o tempo inteiro. O legislador pensou nesse formato, quer a gente goste ou não, por conta do ECA, por conta dos direitos da criança e do adolescente. O pensamento do legislador foi de que a criança não é culpada por aquilo que os seus pais fazem.
Se alguém tem que sofrer com inadimplência, são os pais, e não a criança. Então nós temos a penalidade pedagógica como aquilo que interfere no aprendizado. Muitos de vocês devem estar perguntando neste momento, a não entrega de apostila perfaz penalidade pedagógica? O que vocês acham? O aluno consegue assistir a aula sem apostila? Ah, consegue, mas não é a mesma coisa. Então é penalidade pedagógica. É sim. Nós não recomendamos a nenhuma escola que usa sistema de ensino apostilado o impedimento de entrega de material. Podem ser cobrados os pais, podem ser negativados os pais, mas a criança deve receber o material que está previsto. Podemos reduzir essas dificuldades, a gente sempre coloca que no contrato educacional, no serviço educacional, o material não faz parte, tem que ser pago à parte, mas independente disso, é a escola que comercializa o material. Ela precisa entregar mediante pagamento dessas apostilas e até do acesso a plataformas digitais que hoje são cada vez mais comuns. Parece que a notícia é desastrosa, mas tem um outro lado. Este mesmo artigo 6, a partir daquela vírgula que está bem no meio ali, bem no meio do texto, né, depois da palavra inadimplemento, ela abre todas as possibilidades para a escola. Primeiro fala aquilo que é proibido, depois fala o que é permitido. Veja o que é permitido. Sujeitando-se o contratante no que couber às sanções legais e administrativas. Sanção pedagógica interfere na aprendizagem, não pode. Sanções legais e administrativas não interferem na educação, são autorizadas por lei e são aplicadas aos pais, aos contratantes, aos responsáveis financeiros. Então, pode, desde que compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai ver no slide seguinte, e com os artigos, esses artigos estão até prescritos, porque mudou o Código Civil Brasileiro, mas a previsão dos artigos é relacionada à prescrição, desde que dentro do prazo de prescrição, caso a inadimplência perdure por mais de 90 dias. Isso ainda foi uma folga que o legislador deu para o inadimplente educacional. Nós só podemos aplicar sanções legais e administrativas depois de 3 meses de atraso da mensalidade. Temos orientado sempre as escolas parceiras do escritório a lançar mão de medidas de cobrança mais efetivas, em especial a negativação em Serasa ou SPC, depois de 90 dias de atraso, para atendimento à previsão do artigo 6º. Além da negativação, cobrança judicial. É perfeitamente possível realizar a cobrança dos pais do aluno com o aluno ainda na sala de aula. Eu não preciso esperar terminar o ano, mas é improdutivo. É mais recomendável que se realize o trabalho, a judicialização, só depois da saída do aluno, porque aí o débito não aumenta. Se ajuizamos uma ação em agosto, setembro, ele possivelmente vai ter mais atrasos que terão que ser incluídos no processo depois. Então costuma ser mais produtivo a gente trabalhar a cobrança judicial daqueles que já saíram da escola, porque aí finaliza o montante, ele só vai acrescer juros, mas não vai acrescer novas mensalidades. Isso são sanções legais e administrativas perfeitamente cabíveis, sempre contra a família. Muita gente nessas alturas está perguntando a respeito da prescrição. Prescrição significa perda do direito de ação. Durante quanto tempo a escola pode acionar a justiça para a cobrança judicial de uma mensalidade em atraso? A prescrição das mensalidades escolares sustentadas por contrato, físico ou digital, é de 5 anos de vencimento. Se a escola recebeu em pagamento, por exemplo, um cheque, o cheque tem 6 meses de prescrição. Nós não recomendamos há muito tempo o uso de cheque. Cheque é coisa do passado, hoje tem tantos meios tecnológicos, né? Boleto digital, depósito identificado, Pix, tem tanta coisa que pode ser feita. Então nós não recomendamos, se for recebido um cheque para pagamento da mensalidade, a mensalidade se encerrou e ele passou a dever o cheque que vence em 6 meses. Era melhor ter mandado o boleto, porque o não pagamento do boleto continua valendo a mensalidade original, que prescreve em 5 anos após o seu vencimento. É por isso que está citado o Código Civil Brasileiro, pela prescrição quinquenal, que é o tempo em que pode ser cobrado judicialmente. Muitos de vocês devem estar perguntando também, e os devedores que superaram 5 anos de vencimento? Eu não posso fazer mais nada? Judicialmente não, mas moralmente ele usufruiu de um serviço 6, 7 anos atrás,
e ele não pagou por esse serviço. Então não é ilegal tentar realizar um acordo, tentar por telefone prioritariamente, com uma linguagem mais leve, ver se existe agora a disposição, se melhorou a condição econômica da família para fins de acordo. Isso não é proibido. O que nós não podemos falar é que ele vai sofrer alguma penalidade, porque não haverá mais penalidade. Se eu não posso mais cobrar judicialmente, a cobrança amigável tem que ser realmente, como o próprio nome diz, amigável. Há essa expectativa. Então temos aqui a sanção pedagógica esclarecida no contexto do nosso workshop, do nosso curso, como um cuidado necessário. A escola particular precisa observar a Lei 9.870 em toda a sua política, a sua estratégia de cobrança e de negociação. E prioritariamente, com base no artigo 6º, ela não pode suspender provas, reter documentos e aplicar nenhum tipo de medida que dificulte a aprendizagem da criança durante o ano letivo. A partir daí, a gente já sabe do principal direito, que é a negativa de matrícula para o ano letivo seguinte. Isso é um direito essencial da escola. Muito cuidado quando nós temos as matrículas abertas para o ano seguinte, aparecem os pais devedores querendo fazer acordo. Se for feito um acordo, acarretou inovação. Ele deixou de ser um inadimplente. Ah, mas ele não me pagou ainda, eu só fiz um acordo com ele. Mas a escola aceitou a novação, a transformação de uma dívida vencida em uma dívida vincenda. Ele continua devedor, mas ele não é mais inadimplente. Se não é mais inadimplente, ele tem o direito à rematrícula. Muito cuidado com os acordos de final de ano. Precisamos exigir um sinal maior, precisamos tomar mais cautelas, documentar corretamente, porque ele passa a ter o direito à rematrícula. A nossa equipe do escritório tem dado assistência para as escolas parceiras nesse sentido, muitas vezes realizando o acordo e fazendo também as negociações. Problema da sanção pedagógica esclarecido, vamos para o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos os artigos 42 e 71. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Tantos anos que o Código de Defesa do Consumidor está no mercado e ele foi amplamente divulgado em todas as mídias. Rádio, TV, jornais, revistas, internet, diversas reportagens, diversas matérias, exemplos, o repórter entrando na loja, fazendo alarde com o descumprimento do código. Então, ele é de grande conhecimento por parte da comunidade. Todo mundo tem uma noção dos direitos como consumidor e o principal guardião do CDC é o PROCON. É muito comum em muitos nichos, em muitos perfis de clientes, que os pais reclamem da escola no PROCON. Nós temos dado atendimento a diversas defesas no PROCON. E a defesa é mais forte quando a escola está preparada, tem um contrato bem documentado, quando foi orientada corretamente a respeito da conduta, para demonstrar que não houve descumprimento. O Código de Defesa do Consumidor para efeito de cobrança prevê nos artigos 42 e 71 as limitações que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, o artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Exposição a ridículo é uma limitação. É a primeira limitação para a gente conversar. É meio esquisito falar exposição a ridículo. Eu não consigo observar uma escola expondo a ridículo um pai, mas eu consigo observar quebra de sigilo, que é a mesma coisa. Deixa de lado a palavra ridículo e olhe a exposição. Eu não posso expor o pai inadimplente, o pai, a mãe inadimplente. Por isso que é inadequado a gente fazer cobrança na calçada da frente da escola quando está cheio de mães em volta. Por isso que é inadequado ligar na empresa do devedor e deixar recado, falar com terceiros, mandar um envelope na agenda física ou na mão do próprio aluno e identificar que alguém está devendo. Isso significa sigilo. Só interessa aos pais, aos responsáveis, aquele assunto. A escola deve tratar neste âmbito sigiloso, particular, privativo,
para ter a essência da exposição ao ridículo. Não estou expondo a ninguém quando eu estou conversando diretamente com o próprio devedor. Quando eu falei com ele mesmo no telefone, se ele quis colocar em viva voz e outras pessoas ouviram, o problema é dele. Se ele me identificou na ficha cadastral que aquele é o e-mail particular, não é um e-mail corporativo, eu mandei para aquele e-mail particular, eu não tenho culpa que ele quis replicar ou que outra pessoa usou o aparelho dele e leu a mensagem. Fizemos a nossa parte. Então está dentro de um conceito de boa-fé, de bom senso, é o nosso esforço como fornecedor de serviço, é o nosso esforço como credor de estarmos fazendo a cobrança sem expor o nosso devedor. Segunda limitação, ele não será submetido a qualquer tipo de constrangimento. O grande problema da palavra constrangimento é que ela não tem uma definição legal. A ameaça tem uma definição legal. A ameaça também não pode. A ameaça está tipificada, né? Ela está prevista no Código Penal brasileiro. Ameaçar alguém é colocar sob a iminência de dano. Eu não posso ameaçar alguém por palavras ou gestos de que ele vai sofrer um dano se não pagar a mensalidade. Isso é proibido. O constrangimento não tem uma definição legal. Você vai encontrar no dicionário, mas tem definições muito amplas. O que pode ser constrangimento para um, não vai ser para outro. No nosso escritório nós seguimos a linha de que o constrangimento, que é proibido, é a coação, é a imposição de força, é o destrato, é a ofensa deliberada. Ligar para um devedor insistentemente, que a gente comentou também em outra aula, a ligação diária, significa que eu não tenho conversa, eu não tenho muita coisa para falar para o devedor de um dia para o outro. Eu estou ligando só para encher mesmo. Isso é deliberado. É uma estratégia que ela é muito delicada. A insistência está contraditada pelo artigo 42, porque o PROCON pode entender que há constrangimento. Falar alto com o devedor, agredir, ofender, usar de ironia, tudo isso pode ser caracterizado como constrangimento. O PROCON ou a Justiça vai pensar o seguinte: aquela atitude da escola foi feita para incomodar o devedor, a ponto de ele ter que pagar a dívida para que cesse aquela atitude, isso será caracterizado como constrangimento. Por isso que em toda a política de cobrança, quando a gente orienta, tesouraria, orienta a equipe da escola, eu mesmo, junto à nossa equipe de escritório, estou constantemente dando treinamento, capacitação para o pessoal, linguagem respeitosa, profissional, com a formalidade, senhor, senhora, uso de seriedade, algumas vezes descontração, mas não estamos ali para conversar, estamos ali para resolver uma questão, que é uma dívida da escola. Isso não entra no terreno do constrangimento. A ameaça, como a gente já viu, é a iminência de dano que não pode ser colocada. Se não pagar, vai ver. Não preciso dizer o que vai ver. Colocado dessa forma, ele vai sofrer uma penalidade ilícita e isso seria caracterizado ameaça. Esse é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 71 estabelece penalidades para o cobrador excessivo. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, que a gente viu, coação, equivalente ao constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas. Nós não podemos enganar o devedor. Uma pessoa que tenha menos conhecimento, menos estudo, eu não posso impor uma taxa de juros excessiva, não posso impor valores que não são devidos, porque eu estou tirando proveito disso. Normalmente as escolas não agem dessa forma, mas há escritórios que fazem. É uma prática antiética que deve ser combatida. Ou qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo, que a gente já viu, ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Eu sempre me pergunto, se uma pessoa não está no trabalho, descanso ou lazer, onde é que ela está? Não sobra lugar nenhum. Então eu não poderia cobrar em lugar nenhum. Tem devedor que tira proveito dessa regra do artigo 71, na simples ligação de cobrança, ele fala, o quê? Isso é uma ligação de cobrança? Isso é ilegal, eu vou no PROCON, eu vou na Justiça. Nós podemos ligar para o devedor, sim. Nós não podemos interferir no trabalho, descanso ou lazer. Essa é a grande diferença. A interferência em trabalho, descanso ou lazer é o que está proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por isso que nós recomendamos a ligação em horário comercial. Ligar para alguém de madrugada é claro que é para incomodar, é claro que é para interferir. Ligar num fim de semana também não posso. Aquilo que interfere injustificadamente, vamos considerar o seguinte, se você está ligando para uma pessoa durante o trabalho, durante o tempo de trabalho dela, ou acabou precisando ligar no telefone profissional,
O senhor pode me atender agora? É de bom tom fazer isso, respeita a atividade profissional daquele pai. O senhor pode atender agora? Pois não. Segue em frente com a conversa, você está autorizado. O senhor pode atender? Não, agora não posso. Que horário eu posso ligar que seja o melhor, seja o mais adequado para a nossa conversa? Isso tudo preserva o lado comercial, preserva a retenção do cliente e atende à previsão do Código de Defesa do Consumidor. Porque senão a gente fica refém de interpretações excessivas. Nós podemos sim fazer contatos, podemos utilizar os meios de comunicação que a gente falou, desde que utilizado na condição de bom senso, de equilíbrio, sem desrespeito, sem ofensa, sem constrangimento. Na próxima aula, vamos falar sobre a estruturação da cobrança e sobre a viabilidade dos meios judiciais de recebimento dos pais devedores. Até lá!